Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se está a gostar da leitura, compartilhe e inscreva-se no canal. Neste capítulo, conheceremos a história de Mimos e Clô, a mais singela e dolorida história de amor e paixão nos tempos do homem primitivo. Minha mãe disse que outrora, nos tempos dos avós dos meus avós, as mulheres faziam de tudo: fiar, tecer, moldar vasilhas de barro, cozê-las sobre as chamas dos espinhos secos, arar o campo, buscar frutos e raízes, retalhar animais, queimá-los ao fogo e parir. Já não é assim. Agora, há umas que só fiam, outras que só tecem, as que só tingem os fios e as que só fazem vasilhas e canastas para depois trocar pelas coisas que as outras fazem, conforme o que cada família necessita. O que se mantém, sem alteração através dos tempos, é que todas parem. Os homens passam o dia fora da caverna, que é a maior e a mais bela de todas da redondeza, caçando, pescando, estendendo redes para pássaros ou caminhando com grandes fardos às costas, horas e horas para trocar com as pessoas amigas de outras covas ou de outros povoados as coisas que fazemos ou possuímos pela que eles fazem e possuem. Explicar-me-ei. Nós temos peixes. Eles não. Os que sobram além das nossas necessidades, nós os salgamos e secamos ao sol e os levamos, assim como outras coisas. Silex que nos sobra, esparto que temos muito, e umas vezes sim, outras não, de acordo com os anos, tortas feitas de trigo socado misturado com água, sal e mel. Quanto a eles, o que mais nos trazem é madeira, pois só temos o necessário para queimar. Mas não servem para fabricar cabos de machados e de enxadas, nem os varais dos arados. Couro e carne defumada, que a nós nos falta, assim como cera, algodão e mel. Os muito jovens ajudam suas mães e seus trabalhos, mas, quando deixam de sê-lo, como é o meu caso, Voodoo os encarrega de trabalhos mais duros, como colher juncos para as canastras, ou linho para as tecedoras, ou pisar o asparto para as trançadoras de corda. A mim e a minha irmã, apesar de ela ser tão pequena, encarregaram-nos de procurar lagartas, gusanos e minhocas, o que não se acha assim tão fácil como alguns creem. Segundo o caso, umas servem para comer e outra para pescar no rio. Quando nos reunimos todos de verdade, é na época da semeadura e das colheitas. Então, aí é que não damos conta. Antes da semeadura, há que passar horas limando as enxadas e os arados com pedras, as chamadas raspadeiras, ou fabricando novos, porque, por duro que seja o silex, desgasta-se logo, e inclusive se quebra se usar muito. Nessa época, com efeito, não param de usar-se, ou de quebrar-se, de modo que há de ter grande número de ferramentas para repor à medida que avançam os trabalhos agrícolas. Voodoo nos determina suas ordens de acordo com o que lhes dizem as estrelas. Os homens não saem à caça, nem as mulheres tecem, nem os meninos colhem raízes. Todo mundo trabalha nas mesmas coisas: fabricar e arrumar utensílios, encher canastras, distribuir cestas para os semeadores e celebrar as cerimônias necessárias para renovar os poderes de fecundação dos grãos conservados desde o ano anterior. É um momento cheio de magia. Primeiro, há que mover as pedras que fecham a entrada do silo. Depois, há que espalhar todas as sementes pelo piso da sala do peixe, pois é a maior. As mulheres em trabalho de parto deitam-se sobre o trigo e é inequívoco sinal de boa germinação do grão se conseguem expelir suas criaturas sobre as sementes. Além das parturientes, também se estendem sobre os grãos aquelas jovens virgens que tenham completado 150 luas, que equivale aos 13 ciclos agrícolas. E Voodoo as desposa para que a sua descendência seja sagrada
e para reforçar ao mesmo tempo o poder germinador das sementes. Entretanto, seja no caso do parto, seja dos esponsais, todos, homens e mulheres, dançamos à volta da parturiente e das que vão ser ou estão sendo desposadas, até que um ou outro se realize. Este ano terei os 13 ciclos e serei, portanto, uma das donzelas que nosso Pai e Senhor esposará. As semeaduras e colheita que homens e mulheres lavram, desfrutam e dançam juntos são as datas máximas do ano. Todo o resto do tempo, como já disse, vagueiam por terras distantes, nós pelas próximas. Quando nos reunimos, o cansaço de uns e outros nos torna incapazes para o jogo da amizade ou do amor. Os únicos que não trabalham com os músculos porque têm toda a atenção voltada para os astros e para a direção e administração da comunidade são Voodoo e os 4 sacerdotes do seu conselho. Nossa vivenda é muito grande, tão grande que nela há 2 lagoas, uma fluente, onde se pode pescar, e a outra não. 2 galerias que unem a sala da entrada maior, onde há um altar em honra do deus peixe, que é a única divindade que temos em comum, os peixes e os pescadores. Mas só se pode percorrer uma das galerias. A outra tamparam-na desde que uma criança caiu em uma cavidade de chão de argila. Não é muito profunda, mas as paredes são lisas e calcárias. Quem ali cai não tem como sair sem ajuda. A cria, quando a encontraram, já era um cadáver. Na cova convivemos 107 pessoas. Somos todos filhos, netos, bisnetos ou sobrinhos de Voodoo. E quase todas as mulheres da sua descendência são ainda suas esposas. Antes que eu nascesse, um ramo da nossa tribo se desgarrou da obediência do nosso Senhor natural. Conseguiram fabricar casas fora da caverna e nelas vivem. Fazem-nas com estacas profundas cravadas no chão, recobertas com grandes porções de barro misturado com palha e esterco, que o sol se encarrega de secar e solidificar. Os tetos são feitos de folhas de palmito entrelaçadas, de sorte que a chuva resvala. Às vezes, só às vezes, sem cair no interior. Não gosto nada dessas vivendas. Prefiro 1000 vezes a comodidade da nossa caverna, onde a temperatura é permanente. Fora dela, o sol maltrata os campos, como quando o vento gelado do norte penetra até os ossos. Em seu interior não nos alcançam nem a chuva e nem o vento. Uma vez ao ano, nossos parentes desgarrados trazem 3 meninas de suas longínquas terras, para que Voodoo faça filhos nelas. Quando ficam grávidas, são devolvidas com grandes cerimônias, levando já no seio estirpe de grandes deuses. Uma tarde, quando já faltava pouco para que os homens chegassem da caça, estávamos Irinda e eu à cata de vermes, dos quais já tínhamos uma cestinha quase cheia, quando, de repente, os cães que defendiam a gruta passaram por nós latindo desaforadamente. Algo haviam descoberto que os punha enfurecidos. Dirigimos a vista para onde ia a matilha, temerosas de que os lobos estivessem nas proximidades, ou que algum urso se tivesse aventurado a descer dos bosques. Então divisamos algo que nos deixou perplexas. 2 touros avermelhados, mais gordos e maiores que jamais víramos, avançavam em nossa direção lentamente. Mas não era o tamanho, por descomunal que fosse, a maior das surpresas. As feras não vinham sozinhas. Arrastavam alguma coisa, algo que parecia uma casa sem telhado, tendo dentro 2 homens, cujos peitos reluziam como o sol, e mais um a pé, munido de uma longa vara com que tentava afugentar os cães e evitar que atacassem os touros. Que seria aquilo? Como podia uma casa ser arrastada? Como os touros não atacavam os homens?
mas pareciam obedecer-lhes. Fugimos espavoridas, esquecendo a cesta de guanos, e enveredei pela cova para prevenir voodoo. Encontrei-o no interior da casa, bem perto da nave por onde passa o rio e onde está pintado o deus dos peixes, aos que todos os de sua espécie obedecem. Com uma estaca queimada, Voodoo, meu pai e senhor, desenhava uma estrela de 7 pontas à entrada da pequena caverna, em que se guarda o grão da colheita antiga. Caí a seus pés e esperei inquieta que me desse sua vênia para falar. Olhou-me de modo estranho e penetrante. Acariciou-me o cabelo e deixou deslizar seu dedo sobre a minha trança. Puxou-a suavemente para que me pudesse pôr em pé. Minha pequena Clô, aqui tem nome de estrela. Eras semente, agora já és flor. Logo darás fruto. O que queres? Pai e Senhor, vem socorrer-nos. Uns deuses estrangeiros se aproximam. Os touros obedecem-lhes, dóceis. Suas casas deslizam pela terra como as nuvens pelo céu quando o vento as empurra. São deuses, Senhor. Carregam o sol no peito. Não era uma, mas 10 as que foram postando na grande esplanada de costas para o talho, em cujo fundo corre o rio, e de frente para a entrada da cova. Iam todas puxadas por uma parelha de touros, e em cada uma iam 2 homens, mais um a pé. O dorso dos touros reluziam como se saíssem fogo. Ao ver Voodoo, um deles gritou uma ordem, e todos levaram a mão ao peito e curvaram os corpos em sinal de reverência. Aquele que havia falado fez menção de apear, mas via-se que estava com medo dos cachorros. Voodoo chamou-os. Deixaram de latir e se aproximaram de nosso pai, deitando-lhes aos pés, formando um tapete inquieto de olhos curiosos. O homem falou assim: Nasci na costa, ó grande Voodoo, pai, pontífice e senhor desses montes e dos que além do que a vista alcança. Estes aqui que vês são gente de paz, vêm do Oriente, de uma ilha chamada Creta. E me rogam, pois falo a língua deles. Permitas que aos mais idosos acerque-se e oferta-te presentes e estabelecer contigo um pacto de comércio e amizade. Homem da costa, que fala sua língua e a nossa, respondeu Voodoo. Diz ao ancião que enquanto permanecer entre nós, minha casa é sua casa, minhas terras são suas terras, minhas mulheres são suas mulheres, e meu alimento, seu alimento. Virou-se o costeiro e falou em uma língua tão incompreensível e estranha que nós, já mais calmas e sem temor, desatamos a rir. Os homens das casas andantes também riram da nossa risada. Os cães, vendo-nos tão joviais, ergueram as orelhas e agitaram os rabos. E dos touros soltou um grande mugido, querendo unir-se ao coro das saudações, o que aumentou nossa hilaridade. O chamado ancião não era tanto. Poderia ser filho ou neto de Voodoo. Sua barba não era como a deste, da cor da crista do monte, mas das espigas quando se queimam. E sobre a túnica, que lhe chegava até a metade das pernas, levava à altura do peito uma estranha carapaça, como a dos cágados, só que vermelho amarelado, em que as coisas se refletiam, como na água das poças. Notei que um dos deuses me sorria. Baixei os olhos pudorosa, mas ao tornar a abri-los, ele me contemplava ainda. Era o mais jovem de todos e de bela aparência. Devolvi-lhe o sorriso, e o seu se abriu ainda mais. Nisso aproximou-se o ancião, que não era ancião, e depositou aos pés de Voodoo um feixe de coisas diversas. Desdobrou um pano que parecia com o linho, mas tão fino e transparente que parecia tecido com os raios da lua. Depois, uns sacos repletos de suavíssimas penas, que ninguém entendeu para que serviam. E, por último, infinidade de instrumentos com essa mesma misteriosa pedra de substância meio avermelhada, meio amarelada, de que era feita a concha que todos portavam. Despojou-se o homem de sua carapaça, colocou-a no chão
e pediu licença para demonstrar as raras qualidades da mercadoria que nos ofereciam. Ofertou depois a Voodoo a mágica camisa impenetrável a qualquer arma e expôs sua oferta. Notei que um dos deuses me sorria. Baixei os olhos pudorosa, mas ao torná-los a abrir, ele ainda me contemplava. Era o mais jovem de todos eles e de bela aparência. Devolvi-lhe o sorriso e o seu sorriso se abriu ainda mais. Nisso aproximou-se o ancião, que não era ancião, e depositou aos pés de Voodoo um feixe de coisas diversas. Desdobrou o pano, parecendo com um linho, mas tão fino e transparente que parecia tecido com os raios da lua. Depois, uns sacos repletos de suavíssimas penas que ninguém entendeu para que serviam. E, por último, infinidade de instrumentos com essa mesma misteriosa pedra de substância meio avermelhada, meio amarela, e de que era feita a concha que todos portavam. Despojou-se o homem de sua carapaça, colocou-a no chão e pediu licença para demonstrar as raras qualidades da mercadoria que nos ofereceu. Rogou, através do costeiro das duas línguas, sempre, que os nossos homens, de longe ou de perto, disparassem suas flechas contra a couraça. Assim o fizeram. E as pontas de sílex de nossas armas saltaram pelos ares reduzidas a pedacinhos, sem rasgar, danificar, nem muito menos penetrar a dura superfície daquele material nunca visto. Depois ofertou a Voodoo a mágica camisa impenetrável a qualquer arma e expôs sua oferta: fabricar quantos arados, machados, facas e utensílios quiséssemos com essa rocha prodigiosas, 1000 vezes mais dura que o sílex, em troca de encher por 3 vezes as suas 10 casas com umas pedras de determinadas características que, segundo tinha notícia, abundavam em nossas vizinhanças. Ordenou Voodoo que nossa gente presenteássemos os forasteiros com água, grinalda e alimentos, e retirou-se, a fim de consultar os deuses e suas mediadoras, as estrelas, sobre a decisão que haveria de tomar. O jovem do sorriso saltou agilmente do seu carro e aproximou-se de mim. Inclinou a cabeça, pôs a mão no peito, à guisa de saudação, e me falou com voz gratíssima e melodiosa, mas com palavras que me eram compreensíveis. Enrubesci e mal tive alento para perguntar ao seu intérprete: que foi que ele disse? Disse que és belíssima, a mais bela das nascidas. Minha mãe desatou a rir ao ouvir isso, o que me deixou ainda mais constrangida, e me disse: não ouviste Voodoo dizer que os presenteamos e que os agasalhemos? Vamos, obedece-lhe. Dei então um passo em sua direção. Fiz-lhe uma reverência gentil e beijei-lhe a mão, como nós mulheres fazemos com aquele que consideramos o nosso Senhor. Pegou ele a minha mão e me levou até o seu carro. Ah, quantas maravilhas vimos naquele dia! O segredo das casas poderem caminhar estava em umas luas cheias em que giravam à medida que os touros puxavam, de modo que rodavam sem que o solo daquela coisa tocasse a terra. Os touros sabiam obedecer, porque lhes ensinaram a fazê-lo, e aprenderam o ofício de arrastar os carros da mesma forma que nossos cães conheciam o mister de ajudar-nos a caçar. Estavam amestrados ou domados, o que significava que eram mansos e se lhes podia tocar sem perigo de que se assustassem ou nos fizessem algum mal. Convidou-me a fazê-lo, mas eu tinha medo demais. Ele mesmo pôs a minha mão sobre o animal para que eu lhe acariciasse a testa junto aos chifres. O touro nem fez caso. Estava mais atento aos cães que se aproximavam para cheirá-lo, sem atrever-se ainda a fazer amizade. Depois disso, me sugeriu por sinais que eu convidasse a passear no campo. Ofereci-me a banhá-lo no rio, como fazemos com os homens quando voltam do trabalho, mas não me entendeu e preferiu que o levasse a umas horrendas manchas rochosas que emergiam da terra como se fossem ossos desenterrados. Elas interessavam-lhe mais do que eu. Nem bem as viu e apalpou, gritou pelos homens mais próximos que passeavam e falavam:
sem entenderem nada, claro, mas com gestos, com nossa gente. Eles chegaram e, embora seu jargão fosse incompreensível, entendi que se alegravam por essas rochas se encontrarem ali e se felicitavam mutuamente por terem achado coisas tão tontas. Puxei-lhe da mão e o arrastei, quer queira, quer não, às grandes poças do rio. Surpreendeu-se ver uma grande montanha que para nós, habitantes do vale, nos era muito familiar, mas que ele considerou singularíssima, porque estava partida de cima a baixo em dois. Então expliquei-lhe a origem. No começo, o Deus dos bosques queria que tudo fosse bosque. O Deus da pedra, que tudo fosse pedra, e o Deus da água, que tudo fosse água, lago e mar. Pediram o arbítrio de Deus Supremo, e ele lhes disse que experimentassem fazer entre todos uma primeira montanha. Ele julgaria depois, segundo os resultados, conforme deveriam fabricar as demais. Esta que vês, disse-lhe ao meu senhor, é por conseguinte a primeira montanha do mundo. Foi feita com pedra, areia, bosque, água e cera. Mas a parte que se fez com cera, o sol derreteu, deixando à vista essa enorme fresta. Por isso que o Senhor Supremo decretou outros usos para a cera, mas nunca o de fabricar montanhas. O estrangeiro escutava-me embevecido, como se me entendesse. Soube depois que só gostava da minha voz, da modulação cantante da língua, do meu modo de mover os lábios. Não fosse ele tão belo, eu o teria atirado ao rio para que se afogasse com sua couraça. Não quis deixar-se banhar. Na realidade, produziu-lhe grande hilaridade, quando acabou entendendo que tão de boa fé eu lhe oferecia. Recriminei-o com gestos e trejeitos por caçoar de mim. E ele, ao ver-me zangada, o que não era de verdade, mas eu fingia porque fazia parte do jogo, afagou-me o senho com os dedos, levantou as comissuras caídas dos meus lábios, forçando-me a sorrir. E quando o fiz, como prêmio, beijou-me ali onde eu sorria. E a noite desceu sobre nós. E o céu se povoou de luminárias. E eu só fazia sorrir, para que uma e outra vez me beijasse o sorriso.